Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, mexe com todo mundo. A nossa relação, que quase sempre é bem complicada, com o ato de errar. Sabe aquela sensação? Um errinho bobo no trabalho, uma palavra que escapa sem querer e pronto. A mente fica ali, presa, repassando a cena 1000 vezes. A ansiedade cresce e o que era só um detalhe vira um verdadeiro monstro. E é aqui que a coisa fica interessante. Por que será que o desconforto é, muitas vezes, gigante, muito maior que o erro em si? O que é que está em jogo de verdade quando a gente erra? É isso que a gente vai investigar agora. Para começar, vamos entender como a gente aprende a enxergar o erro não como uma parte natural do processo, mas sim como um inimigo que precisa ser derrotado a todo custo. E essa ideia, tá por toda parte. Errar parece ser o oposto de acertar, um sinal de que algo deu muito errado. É visto como algo que a gente precisa evitar para parecer competente, para parecer bom o suficiente. Pensa bem, desde a escola essa lógica é martelada na nossa cabeça. O erro leva à correção, a uma nota baixa e mais tarde a uma consequência no trabalho. A gente aprende que errar é fracassar e acertar é o que nos dá valor. E essa visão aos pouquinhos vai se tornando aquela vozinha interna de autocrítica e de uma exigência sem fim. E qual é o próximo passo disso tudo? Essa pressão que vem de fora acaba virando uma crença bem aqui dentro que começa a definir quem a gente acha que é. E aqui, olha, tá o pulo do gato. O erro deixa de ser uma coisa que a gente fez, um evento, eu errei, para se transformar em quem a gente é. Eu sou o meu erro. Uma simples ação vira uma identidade. E claro, quase sempre uma identidade bem negativa. O psicólogo Carl Jung, ele tinha um conceito que explica isso muito bem. A sombra. As sombras são aquelas partes da gente que a gente esconde, sabe? Porque elas não combinam com a imagem que a gente quer passar para o mundo. O erro, nesse contexto, funciona como uma chave que abre a porta para essa sombra, expondo tudo aquilo que a gente tenta, com tanto esforço, esconder. E talvez seja exatamente por isso que a nossa reação é tão desproporcional. O erro não é só um erro, ele vai lá e cutuca umas feridas antigas, umas expectativas que não deram certo. O desconforto não vem do ato em si, mas de tudo o que ele representa para a gente. E agora a gente chega num ponto central, num conflito, porque essa mesma coisa que a gente aprendeu a ter tanto medo é, na verdade, absolutamente essencial para o nosso crescimento. É um baita paradoxo, não é? De um lado, a sociedade cobra performance, sucesso, resultado. Do outro, para aprender qualquer coisa de verdade, a gente precisa do quê? De experimentação, de ajuste e, claro, de erros. Como é que a gente equilibra esses dois pratos? A verdade é que não existe refinamento, não existe melhora sem o erro. É sério, pensa aí. Ninguém aprende a tocar violão de primeira, a programar um software ou a construir um relacionamento sem tropeçar no caminho. O erro não é um obstáculo ao aprendizado. Ele é o próprio mecanismo do aprendizado. Bom, então, qual é a saída? A proposta aqui é bem interessante. Trocar a lente da punição pela lente da investigação. Em vez de se culpar, se punir, que tal olhar para o erro com um pouco de curiosidade? Se perguntar, o que eu posso aprender com isso? Ou, onde é que eu posso ajustar a rota aqui? Só essa mudança de postura já tira um peso enorme das costas e abre um espaço imenso para o crescimento. E o resultado disso é uma baita sensação de liberdade. Quando o erro deixa de ser esse fantasma que assombra a gente, a nossa ação fica mais leve. A gente se permite tentar mais, explorar mais, arriscar mais. E o mais irônico é que, ao nos darmos a permissão de errar, a gente aumenta, e muito, as nossas chances de acertar. E para a gente fechar esse raciocínio, vamos propor uma redefinição completa do que é o erro. Ele não é um desvio no caminho, ele é parte fundamental do caminho. E o ponto crucial é este. Amadurecer não é parar de errar. Ninguém para de errar. Amadurecer é integrar a presença do erro como parte da experiência de ser humano. É entender que a imperfeição não significa uma falta de valor. Na verdade, é uma condição para a gente existir e evoluir. E aqui está a grande virada de chave. Errar não é o contrário de acertar. Os dois são lados da mesma moeda, a moeda do aprendizado, da evolução. Um simplesmente não existe sem o outro. Então, fica aqui uma reflexão final. Aquele erro que talvez esteja aí, na sua cabeça agora, será que ele mostra um limite, um ponto final? Ou será que ele é só um holofote iluminando um trechinho do caminho que simplesmente ainda está em obras? Pensar nisso pode mudar tudo.